Reforçando que a eleição é dia 6 de outubro de 2024. A Justiça Eleitoral trabalha muito com prazos e datas, e são datas que, se passadas, a gente não consegue regularizar a situação. Por isso, com relação ao cadastro de eleitores, eu reforço que precisa ser feito até dia 8 de maio. Ou seja, aquele eleitor que quer transferir seu título, precisa regularizar ele, trocar de estado, trocar de cidade, precisa vir até essa data algum cartório eleitoral para justamente fazer a regularização. Entre os documentos necessários é o documento pessoal e o comprovante de endereço. Já os partidos políticos, a gente tem muitos partidos políticos suspensos hoje, tanto em Pontes e Lacerda, em que são 14 partidos suspensos, em Vale de São Domingos, 8 partidos e Vila Bela da Santíssima Trindade, 7 partidos. Se esses partidos não fizerem a sua regularização, eles não poderão lançar a candidatura de vereadoras, vereadores, inclusive prefeitos. Portanto, é extremamente necessário que não se deixe para a última hora para não tumultuar o serviço tanto do cartório eleitoral, já que a gente possui também um número limitado de servidores e também para não prejudicar posteriormente a própria campanha eleitoral ou mesmo ao acesso, à disputa do pleito eleitoral. Portanto, eu reforço que até o dia em que são lançados, na verdade, os registros e as convenções, que é entre 20 de julho a 5 de agosto, seja feita e sejam procurados pelos partidos políticos a Justiça Eleitoral para fazer a sua regularização. Essa suspensão é devido à não prestação de contas em anos anteriores. O Ministério Público ingressou com diversas ações justamente com relação a isso. E elas tramitaram. E como não foi regularizado, eles estão suspensos. Portanto, eu reforço, é necessário fazer essa regularização para poder depois lançar os seus candidatos. Com relação à biometria, é com satisfação que eu posso dizer que em Pontes e Lacerda e também em Vale de São Domingos, a biometria está num número elevado. É claro que a gente precisa ainda, quem não fez, venham aos cartórios para fazer essa regularização, mas o nosso foco principal esse ano é Vila Bela. Por conta de lá só termos 28%, isso acaba prejudicando os números e também a questão da própria velocidade, digamos assim, da eleição. Ou seja, com a biometria é tudo mais rápido, tudo mais prático do que fazer um outro trâmite. Portanto, em Vila Bela, a gente está com mutirões em diversas datas, começando agora dia 19 de fevereiro, passando em diversas comunidades, justamente para possibilitar que as pessoas não saiam, não precisam se locomover a muita distância. Então, vai um ônibus, os servidores daqui, com a colaboração da prefeitura de lá, aos locais e às escolas para coletar. São diversos dias, eu acho que deu uns 5, 6 dias, se eu não me engano, sendo que em março também ficaremos lá na parte central para receber as pessoas. Também é necessário os mesmos documentos, documento de residência, documento pessoal, para fazer essa regularização. Com relação à janela partidária, entre 7 de março e 5 de abril é necessário que as pessoas que já estejam, vereadores, vereadoras, os candidatos busquem e façam essa troca, então, de partido. As pesquisas eleitorais, as que realmente seguem um rigor e que precisam ser registradas no tribunal, elas têm a regularização já na convenção e elas já estão permitidas desde o dia 1º de janeiro deste ano, podendo ocorrer até a campanha eleitoral. Mas, para isso, elas precisam seguir, como eu comentei, um regramento, desde informações dos dados, ser informado com antecedência de 5 dias para poder divulgar. No caso de não ser obedecido à pesquisa eleitoral, o regramento legal pode ser imposto tanto multas por não comunicação e não ser feito da forma correta, como as pesquisas fraudulentas, que podem gerar uma multa de no mínimo R$50 mil até R$100 mil. Com relação além das pesquisas, a gente também tem as famosas enquetes, em sites, muitas vezes. Elas não são tão rigorosas, só que chegando a época da campanha eleitoral, da propaganda, a partir do dia 16, elas são vedadas. E aí cabe a nós, a Justiça Eleitoral, fiscalizar essas enquetes.
Pré-candidatos que são justamente apresentadores de TV, rádio, comunicadores, eles precisam, a partir do dia 30 de junho, se afastar. Ou seja, eles não podem mais fazer esse tipo de reportagem, esse tipo de trabalho. E também a gente tem que observar que os agentes públicos não podem fazer mais nomeações, exonerações, a partir do dia 6 de julho. Sim, a gente conta hoje com um número de 46.532 eleitores, sendo que na última eleição estava em 45.411. Com relação à biometria em Pontes e Lacerda, a gente tem hoje já 92%. É claro que é muito bom a gente chegar em 100%, né? Então vamos tentar também, quem ainda não fez a biometria, venha ao cartório eleitoral, vamos regularizar a sua situação para poder ocorrer tudo de uma forma tranquila durante o dia das eleições. E em Vale de São Domingos a gente também tem 96%, que também é um número muito elevado, mas sigo pedindo a tantos eleitores, para finalizar inclusive, e aos partidos políticos que se atentem às datas e o quanto antes procurem a Justiça Eleitoral para regularizar a sua situação, tanto para o eleitor poder exercer o seu direito ao voto, assim como os partidos políticos para poder lançar os seus candidatos e candidatas.